A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração e toma esta palavra no teu coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 32, a partir do versículo 1. Ouve do começo ao fim, ouve atentamente. Inclina os teus ouvidos e abre teu coração. No livro de Salmos, capítulo 32, a partir do versículo 1, está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, está escrito. No versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado quer dizer abençoado, aquele cuja iniquidade é perdoada. O pecado da iniquidade é o pecado que consiste em não reconhecer o direito de cada um. O pecado da iniquidade é ser perverso, ser mau. O pecado da iniquidade é ser incorreto. Uma pessoa incorreta, ela está no pecado da iniquidade. Aquelas que tiram o direito do seu próximo, tiram o direito das pessoas. Pecado que consiste em não reconhecer o direito de cada um. Essa pessoa ela está em pecado da iniquidade. O rei Davi, ele teve essa experiência, ele passou por isso. Como está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Não é coberto pelo próprio homem, não. Coberto pelo homem, não. Pela mulher, não. É coberto pelo Todo-Poderoso Deus, o reto juiz. Esse homem, esta mulher, tornam-se homens, mulheres felizes, abençoados, abençoadas, porque foi perdoada a iniquidade e o pecado foi coberto pelo Todo-Poderoso Deus, o reto juiz, aquele que conhece coração, aquele que conhece arrependimento, aquele que sabe quando o homem e a mulher se arrepende. Ele conhece coração. E ele tem todo o poder e autoridade para fazer isto, o que a Bíblia está falando, por intermédio do Espírito Santo. No versículo 2, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem, a mulher, do qual Deus não atribui iniquidade. Ou seja, Deus olha para o homem, olha para a mulher e não vê iniquidade. O pecado que consiste em não reconhecer o direito de cada um. O pecado da perversidade, o pecado da malícia, da maldade, do mal. O pecado que leva o homem a ser incorreto, a mulher a ser incorreta. Deus olha para o homem e para a mulher e não vê esse pecado. Esse homem, essa mulher, são bem-aventurados. Porque Deus não atribui o pecado da iniquidade a eles. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há má fé, engano. Esse homem, esta mulher faz parte da verdade. Maldito seja o enganador, maldito seja o mentiroso, o traidor. Aparentemente parece até estar dando certo, parece que as coisas estão andando, dando certo para o mentiroso, dando certo para o traidor. Parece que está dando certo para aquele que está fazendo coisas erradas. Parece, só parece que está dando certo. Mas vem tempos difíceis contra essas pessoas que praticam o pecado da iniquidade. E em cujo espírito há dolo, ou seja, má fé, engano. Bem-aventurado é aquele que Deus não atribui. Não atribui iniquidade, o pecado da iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há mentira, não há má fé. Bem-aventurado, abençoado, abençoada. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando.
Inclina os teus ouvidos, abre teu coração. Tem muitos que rejeitam, tem muitos que zombam, tem muitos que escarnecem, tem muitos que não acreditam e ficam brincando. Continue brincando. Continue fazendo do seu jeito, continue achando que está certo o que você está fazendo. Você que está no caminho da iniquidade, que está no caminho do pecado, na prática do erro, do pecado, e acha que está certo e acha que Deus está se agradando disso, que Deus não vai trazer em conta essas coisas. Creia, porque vai prestar contas a Deus, essa pessoa que está praticando tais obras. Se arrependa enquanto há tempo. Porque quem não for envergonhado aqui, vai ser envergonhado no grande dia do Senhor. Caso essa pessoa não se arrependa, não confessa para Deus, não deixa as obras da iniquidade, as obras do pecado, as obras dos erros, das mentiras, do engano, da traição, de tudo aquilo que aborrece a Deus, de tudo aquilo que contamina a alma do homem e da mulher. Esse homem e essa mulher que se arrependa e confessa para Deus, tornam-se bem-aventurados, felizes, abençoados na terra. Até a alma vai sentir, os ossos vão sentir. Ela vai sentir isso dentro dela, essa pessoa vai sentir. No versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha só. Enquanto Davi calou, ele está falando, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, ele calou, ou seja, aqueles que erram, pecam e colocam a pedra em cima. Pensam com elas que Deus não está vendo e que Deus não vai ajustar contas. Não esqueça de que Deus está vendo tudo. Ele não está procurando pecado nos homens, nas mulheres, porque ele sabe que tem. Mas quando o homem e a mulher vivem na prática do erro, do pecado, e ela se cala, como se está escondendo o pecado, colocando uma pedra em cima, fazendo embaixo do pano, colocando embaixo do tapete, achando que vai ficar por isso mesmo, não vai. Essa pessoa ela vai sentir na vida dela. Ela vai sentir as consequências do pecado. Venha as colheitas, venha a cobrança até mesmo pela própria consciência. Caso essa pessoa não se arrependa, caso essa pessoa não confessa para Deus e deixa as obras do pecado, as obras da iniquidade. Davi ele calou, Davi ele ficou calado e ele sentiu os ossos dele enfraquecer. Esse envelhecer é enfraquecer, porque quando a pessoa está envelhecendo, o vigor está indo embora, está vindo uma fraqueza da velhice. E quando ele fala que os ossos envelheceram, ele está falando os meus ossos enfraqueceram por conta dos meus pecados que eu ocultei, que eu não confessei para Deus. Confessa os teus pecados para o Todo-Poderoso Deus. Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu cobri os meus pecados, enquanto eu coloquei uma pedra em cima dos meus pecados, enquanto eu empurrei os meus pecados, meus erros, minhas sujeiras para baixo do tapete. Olha só, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E os ossos dele enfraqueceu, envelheceu, fraqueceu, com gemidos constantes. Ele fala constantes gemidos, todo o dia. Ou seja, ele sofreu muito, porque ele ocultou os pecados dentro dele. E todo aquele que oculta, todo aquele que esconde os pecados, os erros, as falhas e não confessa para Deus, essa pessoa ela sofre. Ela não é feliz, ela não tem paz, ela não tem alegria. Mas quando ela confessa, quando ela abre o coração dela para Deus e confessa para Deus, certamente o Todo-Poderoso Deus perdoará. No sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. No versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vigor é força. A minha força foi acabando, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, ele falando.
Essa mão de Deus que pesava dia e noite sobre ele, era a consciência dele. Cobrando, cobrando, cobrando. Era um peso na mente, um peso, um fardo que ele carregava, porque ele ocultou, escondeu os pecados. Ele quis esconder, melhor dizendo. Ele quis esconder os pecados. E ninguém consegue esconder. Só Deus pode cobrir os pecados daquele que se arrepende, daqueles que confessam para Deus. E Deus vê arrependimento na pessoa. Qual é o sinal de arrependimento? Qual é o sinal que Deus perdoou os pecados dessa pessoa? É quando essa pessoa ela não pratica mais o que ela praticava. Ela não comete mais os atos que ela cometia, que ela cometeu, que trouxe para ela todo o desgosto, toda a tristeza, todo o sofrimento. E ela não pratica mais. Então ela se arrependeu e Deus perdoou ela. E o sinal é que ela não pratica mais, ela não faz mais. Aquilo que ela fazia, aquilo que aborrecia a Deus, ela parou de fazer, não faz mais. Então ela se arrependeu, então Deus perdoou os pecados dessa pessoa. O sinal é não fazer mais, é não praticar mais, é não cometer mais o ato do pecado, do erro, das falhas que ela cometia. Hoje não faz mais, hoje não comete mais. Então ela se arrependeu, então Deus perdoou os pecados dessa pessoa. Caso essa pessoa continue praticando os erros, o pecado, que ela sempre pede perdão para Deus, e achando que Deus perdoou, e ela praticando, Deus nunca perdoou, porque ele nunca houve arrependimento. Uma vez que haver arrependimento, uma vez que a pessoa se arrependeu, Deus perdoa para sempre. E o sinal do arrependimento é a pessoa não praticar mais, não fazer mais aquilo que estava fazendo, não cometer o ato do pecado, não consumar o pecado, não praticar aquilo que aborrecia a Deus, que aborrece a Deus, que levava a pessoa a sofrer. Essa pessoa, ela se arrependeu e confessou para Deus. O rei Davi falando que sentia a mão de Deus pesando sobre ele. Dia e noite. Dia e noite. Ele sentia o vigor dele como uma terra seca. Uma terra que não tem chuva, não tem água. Uma terra que necessita de água, necessita da chuva. Davi sentiu o vigor dele assim, sem força. Uma terra que não tem água, uma terra que não é molhada, as plantas, as fruteiras, as árvores, elas não resistem. Elas não resistem. E Davi estava se sentindo assim, como está escrito aí. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, sequidão do verão, onde não tem chuva, aonde não molha, a terra que não molha, a terra seca. A terra não tem força. Mas Davi, ele caiu em si, e Davi, ele lembrou dos pecados dele. Davi, ele percebeu por que ele estava sofrendo. Aí ele tomou essa atitude no versículo 5. Confessei-te, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, ou seja, não mais escondi. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Foi o que Davi fez. E é o que o homem, a mulher tem que fazer. Confessar os pecados para Deus. Confessei-te o meu pecado, Davi falando. Confessei os meus pecados para Deus, em outras palavras. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, não mais escondi. Ou seja, abri o meu coração e falei tudo para Deus, e pedi perdão para Deus. E eu não vou mais praticar, eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia antes. Disse, olha só, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. O que é transgressões? Transgressões é aquilo que é contra Deus, aquilo que é contra as leis de Deus, é contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Quando a pessoa ela faz ao contrário da Bíblia, ao contrário do que Deus quer, essa pessoa ela está transgredindo as leis de Deus, transgredindo a palavra de Deus. E Davi, ele confessou para Deus, não ocultou, não ocultou. Como está escrito aí, Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessa para Deus. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando o homem e a mulher confessa para Deus,
os seus pecados, as suas transgressões, suas iniquidades, Deus, ele ouve e sonda o coração, esquadrilha os pensamentos para ver se há arrependimento. E ali Deus perdoa e essa pessoa não vai praticar mais. Se porventura ela se arrependeu, se porventura Deus perdoou, essa pessoa ela nunca mais pratica aquele pecado que levou ela a sofrer, que levou ela a padecer. Deus o perdoou porque houve arrependimento. Ouve atentamente a palavra de Deus. Davi, ele fez isso e Davi foi abençoado. O rei Davi, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi, ele foi um homem abençoado, um rei abençoado, um rei que teve um final feliz. Até hoje, Deus, ele quer que você anda no caminho de Davi. Quem anda no caminho de Davi está andando no caminho do Senhor Jesus. Davi, homem segundo o coração do Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Davi era homem, era pecador. Davi era sim homem pecador, mas ele era homem diferente dos homens. Ele era homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O próprio Deus via isso. E Deus, ele desejava que todos os reis seguissem o caminho de Davi. Davi foi tão abençoado que quando o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, veio à terra como um homem, carne pecaminosa, ele veio como raiz de Davi e deu estabilidade ao trono de Davi e se tornou o trono eterno. Todo aquele que anda no caminho de Davi está andando no caminho do Senhor Jesus. Se arrependa de todos os teus pecados, iniquidades, de tudo aquilo que é errado, de todas as transgressões, e confessa para Deus. Se arrependa e confessa para Deus. É certo de que Ele vai perdoar. É certo de que essa pessoa vai sentir o refrigério nos ossos, na alma, no espírito dentro dela. Ela vai sentir isso na vida dela. O efeito do perdão de Deus. O efeito do arrependimento que nasceu dentro dela. Que você possa achar lugar de arrependimento. E que Deus o perdoa. Lembra que Jesus, ele foi crucificado, o sangue dele foi derramado para a remissão de todos os nossos pecados, para o perdão de todos os nossos pecados. Remissão é perdão no sangue do Senhor Jesus. E assim essa pessoa passa a ter paz e alegria como ela nunca teve. O vigor dela é renovado, como foi de Davi. Davi, ele morreu velhinho. Davi morreu feliz. Davi morreu com a presença de Deus e na presença de Deus. Davi desceu à sepultura com Deus. Certamente ele vai sair da sepultura com Deus, na companhia do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa a palavra de Deus fluir dentro de ti. O título desta mensagem é A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Meu amigo, é Salmo de Davi. Davi, ele recebeu isso aqui. Essa bem-aventurança. Davi foi um homem feliz, cercado de inimigos e protegido e guardado pelo Todo-Poderoso Deus. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Ouve esta palavra quantas vezes for necessário e deixa o Espírito Santo falar teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Compartilha, por favor, eu te peço. Compartilha essa mensagem. Que aonde chegar essa mensagem, esta palavra, Deus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa olhar para o teu coração e colocar refrigério dentro de ti, porque você está sendo a favor da obra de Deus, está sendo a favor do reino dos céus. Você está colaborando com a pregação da palavra, a pregação do evangelho. Louvado seja Deus. Compartilhe em nome de Jesus. E você que não se inscreveu ainda nesse canal do pastor Olavo Neves, se inscreva. Eu te peço, por favor, se inscreva nesse canal. Faz esse canal desenvolver, faz esse canal em nome do Senhor Jesus Cristo, por intermédio do YouTube, distribuir essa mensagem
esta palavra e também as outras que eu tenho postado, para a honra e glória do Senhor Jesus, para multidões de pessoas, que elas possam ouvir a palavra de Deus, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, que elas possam achar lugar de arrependimento e Deus seja glorificado. Obrigado a todos que já se inscreveram. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito, todo aquele que crê em nome de Jesus. Canal de bênção de Deus. Aproxima essa pessoa mais de Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus na sua vida, na sua casa, na sua família.